61. Eu sei que alguns já devem estar curiosíssimos, né? O que essa mala está fazendo aí em cima? Enquanto você procura, eu digo, tem algumas coisas dentro dessa mala que eu vou pedir para alguns de vocês vir buscar. E quem vier buscar vai ganhar um carro zero. Amém? Oremos. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Eu acredito que essa noite será uma noite que vai marcar algumas pessoas aqui de uma forma sobrenatural. Eu acredito que o Espírito Santo vai aliviar o peso que algumas pessoas têm carregado por anos a fio e que não precisam mais carregar. Eu tenho certeza que essa noite vai ser especial para nós. Com essa fé, Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Pode sentar-se. Meus irmãos, o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, ele fala na primeira pessoa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías, obviamente, estava cheio do Espírito Santo, mas ele não falava de si, ele não falava dele próprio, ele falava daquele que viria. Isaías é conhecido também como profeta messiânico, como aquele que mais profetizou acerca do Cristo 7 séculos, 700 anos antes dele pisar nessa terra, de ele encarnar e viver entre nós. Só que Jesus, quando está nessa terra, na primeira vez que ele vai abrir a sua boca, iniciar a sua carreira, como aquele que ensinaria uma nova vida, uma nova filosofia de vida, aliás, uma filosofia de vida que transcende essa vida e que extravasa para a eternidade, ele entra numa sinagoga, na cidade onde ele cresceu, ali na carpintaria do seu pai, em Nazaré. E quando ele entra na sinagoga, o pessoal olha para ele e, pelo jeitão dele, eles entendem que é um mestre. E como o mestre que estava chegando na sinagoga, um rabino, eles tinham esse costume que um mestre visitante ler o trecho da lei ali naquele sábado, possivelmente pela manhã, como faziam os judeus. E ali Jesus recebe um rolo de tantos que deviam ter da lei, mas o rolo que vai para as mãos dele, e quando ele abre, ele vai dizer exatamente o que diz o profeta Isaías 700 anos antes: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os cativos, os feridos do coração, a proclamar a abertura de prisão aos presos. Ele enviou-me a trocar as vestes de tristeza por vestes de louvor. Ele enviou-me para trocar a cinza por óleo de alegria e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele enrola aquele rolo novamente, entrega na mão do ministro, olha para aquelas pessoas e diz: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. Quando eu começo a refletir sobre isso, sobre o ministério do Cristo, sobre o ministério daquele que veio para fazer algumas obras especiais na nossa vida, eu entendo que a principal obra do Calvário, a obra do Cristo, é a nossa salvação eterna, que é o bem maior que nós temos. Você pode ajuntar muita coisa nessa terra, mas tudo que você vier ajuntar não dá para pagar o
você pode dar tudo para os pobres e ficar só com a tua salvação, porque esse é o bem mais caro que você tem. Amém? E mais precioso. Você pode ter filhos lindos, como eu, parecidas comigo ainda, mas o bem mais precioso que eu tenho é a minha salvação. Então, assim, para eu começar essa mensagem, essa ministração, com aquelas coisas que todo mundo odeia, inclusive eu, sabe qual é? Diga para o seu irmão. Ninguém gosta disso, eu não gosto, mas como eles fazem comigo, vou fazer com vocês. Diga para o seu irmão, ele veio para te salvar. Amém? Ele veio para te salvar, ele veio para trazer salvação. Essa é a obra principal. Mas o profeta Isaías e o próprio Senhor Jesus, quando ele pega aquele rolo e diz que hoje se cumpriu essa escritura, ele vai dizer o seguinte: Deus me enviou não somente para a salvação, mas ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Ele enviou-me a curar os contritos do coração. Ele me enviou para proclamar a abertura de prisão aos presos. E ele também me mandou que eu desse ordem acerca dos tristes, para que se lhes dê glória ao invés de cinza, e óleo de alegria ao invés de tristeza, para que eu ordene também que haja veste de louvor ao invés de espírito angustiado, para que eles se chamem carvalhos de justiça, plantados por Deus para o louvor da sua glória. Aí, irmãos, olhem para isso aqui. Isso aqui é uma mala de viagem. E o Cristo entra na nossa vida e opera a salvação, e nascemos de novo. Somos uma nova criatura. Vivemos de uma forma agora diferenciada. Alguns pecados talvez hediondos ou mais sujos, eles saem porque o Espírito Santo começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas parece que algumas coisas, mesmo depois de crentes, mesmo depois de batizados, mesmo depois de estar envolvidos no ministério, mesmo depois de estar talvez aqui em cima falando, cantando, tocando, parece que algumas coisas permanecem. Então olhe para essa mala, porque isso aqui é a bagagem. Isso aqui simboliza a bagagem da sua vida. Então olhe para essa mala e pense numa bagagem que você está levando consigo. Essa é a bagagem. Todos nós trazemos uma bagagem de vida. Amém? Todos nós, a nossa história, nós podemos simbolizar como uma bagagem que nós estamos carregando. E a Bíblia vai dizer que Jesus, nesse texto de Isaías 61, que se cumpre em Lucas no capítulo 4, onde ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Deus está dizendo para nós que alguns itens dessa bagagem são pesados demais para a gente continuar carregando. Que alguns itens dessa bagagem já era para a gente ter deixado a tempo, mas nós continuamos levando. Então hoje eu estava orando já toda essa semana, alguns dias atrás, cerca de 15 dias, a respeito da ceia. Eu sempre vou pensando no que eu vou falar e orando a Deus, e isso veio ao meu coração. Eu tratei sobre isso num encontro de discipulado com poucas pessoas numa sala, para nós nos confrontarmos sobre isso. Então quando você ouvir discipulado, é umas coisas assim que estão acontecendo com algumas pessoas, coisa boa de Deus. E irmãos, esse negócio vai acontecer com a gente se nós entendermos isso. Nós precisamos aliviar a nossa bagagem. Então, se eu puder tematizar essa mensagem hoje, esse tema vai ser: aliviando a bagagem da minha vida. Então perceba, por que temos uma bagagem? Tudo que somos é proveniente do nosso histórico de vida. A psicologia diz que dos 2 aos 7 anos são os principais conteúdos do caráter de uma pessoa, estão sendo formados dos 2 aos 7 anos. As impressões que vão permanecer para a vida, muitas delas estão sendo impressas em nós dos 2 aos 7 anos. Então muita coisa que você é hoje, do jeito que você pensa, do jeito que você se comporta, do jeito que você reage a algumas situações, tem muito a ver com o que aconteceu com você.
você dos 2 aos 7 anos, embora você nem se toque disso. E o Evangelho entra na nossa vida, só que muitas dessas coisas, dessa bagagem ainda permanecem. Aí entramos numa fase onde se inicia a adolescência. E outras situações também vão entrando nessa bagagem. Os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos. Quando entramos na adolescência, aquelas mudanças hormonais, aquelas mudanças de pensamento. Adolescente acha que os pais não sabem nada e eles agora sabem tudo. Adolescentes começam a olhar para alguém e se apaixonam por alguém, e aquela pessoa nem sabe que ela existe, mas ela é apaixonada por tal pessoa. Às vezes são apaixonados por grupos, por artistas, por gente que está em outro país, e o adolescente está olhando, a adolescentezinha está olhando e está assim. Então isso vai acontecendo e tudo isso vai se formando uma bagagem. Entramos na juventude, os relacionamentos vão indo, a vida vai indo, e vão acontecendo coisas que nos marcam positivamente, e vão vindo momentos memoráveis que a gente quer que aconteça novamente, que a gente não gostaria que acabasse, e também alguns momentos traumáticos que a gente gostaria de riscar do calendário da nossa história, e tudo isso vai se acumulando na bagagem da vida. Aí vem também, quando nos convertemos, a experiência religiosa, a experiência no meio cristão, aonde vamos tendo experiências também, e eu creio que a maioria dessas experiências são muito boas e são positivas, porém, num dado momento também temos experiências que são ruins, que são negativas, nos decepcionamos com um, somos traídos por outros, somos enganados por outros, e por aí vai, somos feridos por outros, no meio religioso, no meio da igreja. E isso vai entrando na nossa bagagem. E escute, muita coisa nessa bagagem é coisa boa, e vai nos servir para muito na vida. Só que parece, isso é até estatístico, que as questões, ou fatos, ou assuntos que mais nos marcam são os que nos traumatizaram. As questões que mais ficam com riqueza de detalhe, borbulhando na nossa memória, vez ou outra, nem sempre são as coisas boas, mas foram aquelas que nos machucaram. Então eu posso estar falando para pessoas aqui que sofreram violência séria, naquele período onde o caráter está sendo formado dos 2 aos 7 anos. Eu posso estar falando com pessoas aqui que foram violentadas, talvez verbalmente, fisicamente e até sexualmente, quando eram crianças ou na sua adolescência. E isso, embora a gente talvez não se toque, o Evangelho entrou em nós, mas ainda está na bagagem da nossa vida, e deixou sequelas na nossa vida. E Deus está dizendo assim: olha, eu vim não só para a tua salvação, mas eu vim para que você alivie a bagagem. Eu vim para que muitos pesos e malas que você está carregando sejam aliviados. Eu vim e eu disse a vocês: olha, todos os que estão cansados e sobrecarregados podem vir a mim, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz assim: aqueles que estão andando com uma carga, com sequelas, com uma bagagem pesada, o Jesus Cristo, o Cristo da glória, o Jesus de Nazaré, ele veio para nos salvar, para nos levar para ele para sempre. Mas enquanto estamos aqui, ele não quer que nós carreguemos um peso que já não é mais nosso. Ele veio para aliviar a tua bagagem. Aleluia! Então eu quero tratar com vocês aqui. Eu vou precisar interagir com alguns. Deixa eu ver como é que eu abro esse próximo. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Então, na bagagem da vida, nós trazemos traumas que tem na mala da vida.
traumas produzidos pela violência, por abusos verbais e físicos. Talvez você é a pessoa que foi abusada, que foi xingada toda a infância, ofendido moralmente. Traumas de maneira geral, como assaltos, acidentes, que te traumatizaram de uma forma séria, e isso vez ou outra volta no seu banco de memória, e você se lembra daquilo e o coração parece que dispara, e é um medo terrível de que aconteça de novo. Decepções e frustrações com pessoas, com instituições e até com seus próprios planos. Você sonhou e planejou há muito tempo atrás e muitos dos seus planos foram por terra, não aconteceram. Traições, você existe algo que é desleal contra qualquer pessoa, é delegar confiança, depositar as fichas em alguém e ser traído. Grandes perdas mexeram com pessoas e continuam mexendo com pessoas, principalmente quando as grandes perdas são de pessoas queridas, próximas. Abandono, pessoas que também sofreram a dor de em algum momento da vida terem sido abandonadas, terem sido largadas. E dentro da nossa bagagem, às vezes temos desvios de comportamento que são provenientes de maus exemplos e péssimos referenciais de vida. Então, se dos 2 aos 7 anos, principalmente, você viveu num ambiente desestruturado, com péssimos referenciais de vida, possivelmente você está levando sequelas disso para diante. Está na sua bagagem. E a desestruturação da família, que é o que mais nós estamos vendo. Temos pessoas aqui da área da educação, da área do ensino público também, e elas testificam isso nas conversas que a gente tem de vez em quando, do que está acontecendo com crianças e adolescentes no ambiente escolar, por conta da desestruturação dentro de casa. Então está aumentando o número de famílias que não são mais chamadas de famílias funcionais, que é a família no molde e no padrão de Deus, ou seja, marido casado com a mesma mulher e que tem os filhos que são desse casal. Essa é a família funcional, esse é o padrão de família. As famílias agora estão mistas, esse tem um filho com aquela, quer um filho com outra, aí junta, aí não dá certo, ele tem um filho com a outra, e junto com a outra, e vai acontecendo isso quando nós não vemos aí um número grande, por exemplo, de mulheres criando 2 ou 3 filhos sozinha. E às vezes esses 2 ou 3 filhos que ela está criando sozinha são de 2 ou 3 pais diferentes. Então isso vai sendo colocado na bagagem. E talvez eu esteja falando para pessoas que eu não conheço todos vocês tão a fundo, a história de vida de todos vocês. De alguns eu até conheço um pouco mais, mas a grande maioria eu não conheço. Então há na sua bagagem algumas coisas que precisam ser aliviadas. E hoje pode ser uma noite especial da parte de Deus e do Espírito Santo, de você sair daqui leve, de você colocar algumas coisas para fora dessa mala e falar: eu não preciso mais carregar essa mala, eu não preciso mais carregar esse fardo, eu não preciso mais carregar esse peso, tudo isso para mim ficou. Eu louvei a Deus com as irmãs, eu disse glória a Deus, bem gostoso. Eu vou deixar na cruz, eu vou deixar na cruz. Amém, irmãos? Então vem aqui, Marinalda. Agora, você sabia? Já me achou escondidinho aqui. Sobe aqui. Isso, pega aqui o primeiro papelzinho que está aí. Não é para você isso não, tá? É só para exemplificar. Ok? Vamos ver o que está escrito aí. Abre o microfone, por favor, aqui, Marcos. Leia. Obstinação, intransigência e orgulho exacerbado. Não era você não, eu estou achando que é você. Pode botar, Marinalda. Pode ir lá, Marinalda. Por que as pessoas são como são? Por que elas agem como agem? Por que reagem como reagem? Às vezes a história
foi produzindo em nós alguém obstinado, alguém intransigente e alguém com um orgulho meio que exacerbado. Mesmo depois de crente, pastor, sim, porque a obstinação às vezes ela é confundida com perseverança. Obstinado é aquela pessoa que vai, alguém diz, não vai, ele vai, não, mas não vai dar certo, ele vai até que se arrebenta, e ele acha que ele é perseverante, mas isso não é perseverança, isso é teimosia, isso é obstinação. Mas às vezes essa obstinação, ela é produto do que aconteceu numa história de vida, por exemplo, onde ela ouviu de todo mundo, ou de quem a cercava, dizendo assim, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada, então ela vai obstinada, tendo que mostrar alguma coisa para alguém o tempo todo, e ela se torna essa pessoa obstinada e intransigente, ela se torna uma pessoa que não muda de ideia, que não muda de caminho, que não ouve conselhos, mesmo depois de crente. Ela é uma pessoa que não aceita ser repreendida, que não aceita ser corrigida, mesmo depois de crente. Então Deus está dizendo assim, você não precisa carregar essa bagagem mais. Eu vim para aliviar você dessa bagagem. Eu vim para aliviar esse peso da sua vida. Porque isso atrapalha a sua vida. Isso atrapalha os seus caminhos. Isso tem feito você tropeçar aqui e acolá. Isso tem freado a sua caminhada na minha presença. Isso tem mexido com a sua vida, com os seus relacionamentos familiares. Então eu quero aliviar você da obstinação, da intransigência, do orgulho exacerbado, esse orgulho bobo. Eu quero aliviar você dessa bagagem. Então se Deus está falando com você é uma pessoa assim, e de repente você tem ouvido desse ou daquele, cara, deixa de ser teimoso, deixa de ser cabeçudo, deixa de ser intransigente. Então é com isso que Deus está falando, é com você que Deus está falando. Deixa Deus aliviar a sua bagagem. Deixa o Messias levar essa bagagem embora. Deixa Jesus, não o Messias da branca. Coitado, o Messias vai sair carregando. Messias, depois você vai levar isso aqui. Jesus quer aliviar esse peso da sua vida. Amém, irmãos? Amém. Vem cá, Antônio. Por favor, pegue no baú da felicidade Telecena, que está escrito aí. Baixa autoestima, necessidade de autoafirmação e síndrome de perseguição. Olha só, não é muito você não, viu, Antônio? Baixa autoestima, você é meio metidão assim, não sei. Por que as pessoas são como são, agem como agem, reagem como reagem? Em muito por causa da história de vida. O que é baixa autoestima? É um conceito aquém, ou um conceito abaixo que a pessoa tem de si mesma. É a pessoa que se olha no espelho e se menospreza. É a pessoa que nunca se sente apta para nada. É a pessoa que se enxerga feia, que se enxerga de perna fina, de perna grossa, meia gorda, meia magra, cabelo é ruim, cabelo é bom, os olhos é torto, o nariz é grande. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, para mim está errado. É uma pessoa de baixa autoestima, ela tem sempre um conceito abaixo do que ela realmente é. Necessidade de autoafirmação. Também é aquela pessoa que está sempre procurando se autoafirmar, sempre querendo provar alguma coisa. E a síndrome de perseguição. Tem 2 ou 3 pessoas ali conversando e rindo, ela já olha, está rindo de mim. Em mim. Só pode ser. E se chegar perto, a risada parada, ela já fala, estava rindo de mim mesmo. E agora para ele parar de rir, porque era eu que estava rindo mesmo. Porque é uma síndrome de perseguição. É a pessoa que qualquer coisa que acontecer, ela vai levar para o lado pessoal. É porque não gosta de mim. É porque não vai com a minha cara. É porque é antipático à minha pessoa. É porque quer o meu mal. Então às vezes isso está na bagagem. Porque as pessoas são como são. Porque tem uma história de vida. Jesus quer aliviar essa bagagem. E Ele veio para pegar os contritos de coração. Ele veio proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos.
aniversariante hoje, Juraci. Venha cá. Sim, você. Seu primeiro mico que você paga aqui na igreja. Juraci tem sentido bem aqui com a Ana. Tem ouvido a palavra de Deus, tem sido abençoado. Então vamos ver aqui o que vai sair aqui. Vamos aqui, esse aqui. Isso, vamos lá. Juraci, leia para nós. Microfone. Rivalidade, processo, Possessivo. contendedor, quer dizer, briguento. Pode ser você, sim. Rivalidade, possessividade, contendedor. Por que as pessoas são como são? Porque tem uma história. Então a rivalidade são pessoas que sempre estão competindo com alguém. Ela não olha para o outro que faz algo bom, ou que faz alguma coisa bem, ou que faz o que ela faz também, mas faz bem ou melhor, como alguém a ser imitado ou a ser elogiado. Ela olha como um rival. Isso acontece dentro da igreja? Acontece. Às vezes não olhamos o outro com simpatia, não admiramos o que o outro faz, a gente se rivaliza, a gente antipatiza o outro porque ele faz, porque ele realiza, porque ele age, e a gente bota defeito, porque a gente vira rival dele. Às vezes viramos rivais dentro de casa por causa dos nossos filhos. Quem você ama mais, o papai ou a mamãe? Entramos em competição até pelo carinho dos nossos filhos. Possessividade. Ó, o Luiz estava até falando aqui, acho que foi na quinta, né? Esse carro é o meu, não põe a mão no meu carro. Tem o seu aí. Esse aqui é o meu talão de cheque, o meu cartão, não mexa aí. O meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro. Possessivo. Quem mandou mexer na minha maquiagem? Tudo que se mexe já vem o meu. Isso é sintoma das crianças que estão na faixa de 2 anos. Isso é sintoma das crianças que estão na faixa de 2 anos, onde ela entra no mundo, no universo que tudo é dela. Ela diz meu, meu e meu. E tem gente com 30, com 40, com 50 e crente, e vive esse negócio. É o meu dinheiro, é o meu reino, é o meu sapato. Irmãos, nada é nosso, somos apenas mordomos. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Não tem nada que seja nosso. Uns tempos atrás eu fui dar ré, bati no carro. Eu sou ruim de ré, nem com aquele troço que é aberto eu consigo acertar, eu continuo batendo. O cara é ruim de ré. A pessoa, nossa, mas você bateu no meu carro. Eu falei, não, eu bati no para-choque. Ah, não foi assim, cara. Você bateu em mim, cara. Eu falei, não, bati no para-choque. Tanto é que você não se machucou, eu bati só no para-choque. Se batesse em você. Mas as pessoas têm um negócio de se apegar. Esse é o meu celular, esse é o meu computador, esse é o meu não sei o quê, esse é o meu. Nada é nosso, isso. Por que somos assim, irmãos? Porque às vezes crescemos num ambiente assim. Porque às vezes a nossa vivência foi vivida num ambiente assim. Contendedor. Tem gente que não fica em paz se não arrumar uma encrenca, gente. Se passar uma semana sem arrumar uma briga, ele cai convulsionando. O que tem? Eu preciso de uma briga, eu preciso de uma briga, eu preciso de uma discussão, eu preciso brigar com alguém. Paulo Luiz, nós vamos quebrar o pau aqui para eu me sentir melhor agora. A gente arruma uma briga. Agora eu estou bem, arrumei uma briga. Discuti, briguei, xinguei, xingaram. Agora eu estou legal. É porque as pessoas são assim. É porque tem uma história de vida. E está na nossa bagagem, irmãos. E Jesus quer aliviar essa bagagem. Essa pode ser uma noite em que a gente saia daqui leve, pelo amor de Deus. Nós não somos obrigados a ficar carregando um peso que Jesus já falou: põe sobre mim que eu quero levar. Eu quero trocar um fardo com você. Você tem um fardo pesado, eu quero te colocar um mais leve. Amém? Tem alguém sorrindo para mim aqui? GG, vem cá.
Está dando um sorriso aí? Sorriso 915. Pode pegar aí. Não tem problema não. A letra é grande, a letra é grande. Leia. Sentimento de perda ou pesar, medo de encarar a realidade, medo de que tudo aconteça de novo. Ok. O que às vezes está nessa bagagem? E que pode estar na sua bagagem? Você que teve perdas em diversas áreas, e às vezes perda de pessoas. Jesus também alivia essa bagagem. Sentimento de pesar, medo de encarar a realidade, de acordar amanhã com medo de encarar a realidade, medo de encarar novos desafios. Amanhã eu tenho que fazer uma entrevista, mas eu estou morrendo de medo, eu acho que eu nem vou, e eu não quero ir, eu vou fazer uma prova, eu vou para isso, para aquele. É medo de encarar as realidades que a vida vai nos apresentar. E o medo de que tudo aconteça de novo. Nós passamos por momentos traumáticos da vida que são dias que a gente gostaria realmente de riscar no calendário, para que esse dia não tivesse acontecido. O Jó, por exemplo, ele vai dizer: Deus, por que o Senhor não riscou no calendário da história o dia em que eu nasci? Tamanho era o sentimento de perda que havia naquele homem, que perdeu tudo que tinha, 10 filhos, e uma crise instalada no casamento e a sua saúde. Ele diz: Senhor, por que o Senhor não riscou da história o dia que eu vim ao mundo? Assim eu não viria. E esses fatos que às vezes acontecem, nós vivemos com um fantasma atrás de nós, que pode acontecer de novo. Nós vivemos numa cidade violenta, numa cidade perigosa. Eu acho que quem já foi assaltado com a mão armada, levante a mão aqui. Mais de uma vez. 3. Eu fui 2. Irmãos, esse negócio traumatiza a gente. Além de nos deixar indignado, chateado e inconformado com aquilo que você conquista com trabalho, com suor, vem um sujeito do nada, não sei de onde, com uma arma engatilhada na sua cabeça e ainda te aterroriza, e ainda xinga você, e ainda xinga a sua esposa com palavras de baixo calão, como fizeram com a minha, e vai mandando você pegar suas coisas, tirar como se você fosse um lixo, e tira sapato, tira tênis, faz seu isso, seu aquilo, chamando a esposa da gente numa porção de nome, e com um revólver na cara, alguns segundos, alguns minutos ali de tensão. Isso mexe com a gente, são perdas, são traumas que acontecem, e às vezes esse fantasma vive nos seguindo. E já tem gente evangélica que crê em Deus, que não quer mais sair à noite, que tem medo de sair à noite, que tem pavor, que treme, que se lembra da cena e chora. Isso está na bagagem da sua vida, mas Jesus também alivia a sua bagagem. Amém, irmãos? Não vou dizer para você que eu fiquei rindo, que no dia seguinte eu estava feliz quando eu fui assaltado, mas alguns dias depois, irmãos, eu falei com as meninas, a Soraya falou: agora a gente tem que ter um cuidado muito grande para sair. Eu não podemos mais sair desavisado. Ela já deu a ordem lá, sargento Soraya. Aí eu falei então para as meninas: a gente tem que fazer um esquema para sair. Qual que é o esquema, pai? Eu vou na frente. E é um corredor com 2 curvas, tem uma coluna na frente, aí eu vou e encosto no corredor, tipo Missão Impossível. Olha para trás. Aí elas vêm, eu dou uma cambalhota, encosto na outra coluna. Chego no portão, olho para cima, para baixo, e pulo no portão, e vem a Gabriela, pula, dá uma voltinha, e a gente entra no carro, e entra rindo, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia vai dizer que Satanás está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor, livrando-nos de todo mal. Então eu creio que Deus está perto, que Deus está presente, e se Ele permitir, irmãos, eu não preciso nem ir para a rua, entra na minha casa. Amém. E não é nem aquela música, né? Entra na minha casa. Por quê? Porque o Senhor é quem guarda.
Então você tem esses medos, esses fantasmas de tudo acontecer de novo. Você que passou por um processo de trabalho, de demissão, e de repente estamos num ano difícil. Os economistas dizem que 2015 vai ser um dos anos mais difíceis dos últimos 20 anos, e que talvez uma parte de 2016 também. E você já fica assim: fui demitido lá, agora a empresa está assim, eu vou ser demitido, o que eu vou fazer? E tal. Você morre de medo do que aconteça as coisas de novo. Alivia a sua bagagem, porque Jesus está cuidando de nós. Alivia a sua bagagem, porque Jesus é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia por águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia pelas veredas da justiça. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não teremos medo de nada, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele nos prepara a mesa na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia dele vai te seguir, vai me seguir todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa dele por longos dias. Largue essa bagagem. Deixa Jesus aliviar essa bagagem. Aleluia. Daniela. Sim. Você. Alguém quer ser o próximo? Levanta a mão. Tudo isso? Não pode escolher. Você pegar ou escolher. Insensibilidade, frieza e indiferença. Obrigado, Daniela. Insensibilidade, frieza, indiferença. Jesus vai dizer já profeticamente, Mateus 24, versículo 11, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma profecia isso do Cristo, isso vai se cumprir, já está se cumprindo. Então todas as dimensões, todas as esferas do que se diz de amor está se esfriando. Mas somos crentes, somos servos de Deus. O Espírito Santo ainda está sobre a igreja. E a insensibilidade, a frieza e a indiferença às vezes está em nós. Às vezes essa insensibilidade, frieza e indiferença entrou no seu casamento. Sorri, vem no mesmo carro, vem para a igreja junto, cumprimenta os irmãos. Pai do Senhor, linda. Pode ser irmão, aleluia, varão. Mas vocês estão indiferentes um do outro. Estão indiferentes no relacionamento com os filhos. Estão frios. Estão se tornando indiferentes com relação à palavra de Deus, ao próprio Deus, às coisas relacionadas ao reino de Deus. E por que agimos e reagimos como agimos ou como reagimos? Porque temos uma história. E Jesus quer nos aliviar dessa bagagem. Nós ainda estamos carregando alguns pesos que não é mais para carregar. Eu tenho certeza absoluta que essa noite vai ser uma noite de alguns testemunhos. Que daqui a alguns dias pessoas vão talvez até publicamente dizer: olha, aquela ceia foi uma ceia que realmente eu deixei e aliviei a minha bagagem. Insensibilidade, frieza, indiferença. Será que isso está tomando conta do seu coração? Será que está tudo ficando assim, tanto faz como tanto fez, se a água vai para cima ou se a água vai para baixo? Será que em alguma área da vida estamos empurrando com a barriga? Isso eu já tentei tantas vezes, eu não estou nem aí se vai, se não vai, eu não quero mais saber. Será que a indiferença, a insensibilidade, a frieza em alguma coisa está tomando a gente, meus irmãos? Será que isso está na mala da nossa vida, na bagagem que nós estamos carregando, na história de vida que temos com Deus? A notícia é a mesma. Você não precisa carregar essa bagagem. Você pode aliviar. Porque o Espírito Cidinha. Está acabando, tem mais
16 papeizinhos. Leia. Descontrole emocional, palavreado torpe, deformações na sexualidade e mentira. Obrigado, Cid. Porque somos o que somos. Bagagem da vida. Descontrole emocional. Poxa, mas nascemos de novo. O fruto do Espírito diz que há domínio próprio. Mas a gente ainda continua. Palavreado torpe. Palavreado torpe é tudo aquilo que não edifica. Inclusive os palavrões. Não, pastor, crente não fala palavrão, em tese. Enquanto não está bravo, não fala. Alguns sem estar bravo já falam, né? Alguns falam PQP assim de boa, sabe o PQP? É de boa. O PQP, o PDP. Às vezes conversando com o pastor. O cara pegou emprestado do meu lado, pastor, eu vou no PDP mesmo, não paga. Peraí. É o quê? O que tem, pastor? Quem falou alguma coisa errada? Não, imagina. Desculpa, eu que estou errado. Deformações na sexualidade. Irmãos, eu citei no início da mensagem. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Aquilo que vemos na internet, na televisão, pode ter acontecido na história da nossa vida. Gente pode ter sido violentada. Gente pode ter sido abusada. Mulheres podem estar carregando isso consigo. E a sua vida íntima com o seu marido não é plena, não é agradável, não é abençoada. Por quê? Porque algo ainda está aí. Jesus alivia isso. A psicologia também pode contribuir muito para isso. Mas há um bloqueio na sexualidade. Pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo sexo. Isso é deformação na sexualidade. E isso é proveniente de algumas questões da bagagem da sua vida. E nós somos crentes, se isso não acontece conosco, irmão, senta a sol com a peneira. Há 2 anos atrás eu estou deixando, fui buscar minha filha na escola. Parei o carro alguns minutos antes. Estou com o vidro fechado, escutando uma canção. E de repente vem uma mulher bufando, soltando fogo pelas ventas, como diz lá no norte, com um celular na mão. Quando o portão abriu, a servente da escola já deu de cara com a mulher parecia que estava possuída pelo gadareno. E já apontando o celular para ela e apontando lá, aí eu abaixei o som, porque gente é curioso, né? Quer saber as coisas? Abaixei o som, desci o vidro e vi que a mulher estava se queixando com a servente, querendo falar com a diretora, porque aquele celular era de um garoto amigo do filho dela da 5ª série, garoto de 10 para 11 anos. E a conversa era: tem vídeos pornográficos aqui, meu filho pegou o celular desse menino, quero falar com a diretora, porque eu vi coisas horríveis aqui, 10 anos. E a gente vai dizer: não, nós somos crentes, pastor. Irmãos, Hernandes Dias Lopes, Gary Chapman, que escreve sobre casais e família, John Stott, que é um dos maiores homens de Deus do nosso século, que partiu em 2011, Philip Yancey, grande escritor também, grandes homens de Deus, Eugene Peterson, todos eles estão falando, pregando, dispensando espaço significativo para falar de deformações na sexualidade, principalmente a pornografia. Há 20, 30 anos atrás, irmãos, não se tinha tanto acesso. Satanás facilitou o acesso. Eu tive uma adolescência fora do ambiente da cristandade, fora do ambiente de Deus, me misturava com a molecada da escola, com a molecada da rua, e tudo que não presta eu também vivi junto com eles. Só que para ver um bacon, uma nádega, tinha que ir no outro quarteirão, no jornaleiro, não sei na onde, como um agente secreto, comprou uma porcaria de uma revista, vim escondido, olhando para ver se não tinha ninguém vendo. Era todo um processo, irmãos. Para se ver na televisão, sala especial. Esperava os pais dormirem, fingia que estava dormindo. Eu ligava a TV em preto e branco, aquele chuvisco todo, para 00:30, 1h da manhã, ver um par de peito e ficar doido.
Irmãos, esse tipo de coisa tem que ser tratado na igreja. Não vem com essa, não. Para ficar falando essas coisas. Você tem filho, sabe qual é a média de idade de que crianças estão vendo pornografia pesada? Isso em 2012, estamos em 2015. Chuta a média, chuta. 8 anos. Seu filho tem celular? Sim ou não? Ele já viu pornografia pesada. Lógico que ele não vai mostrar para você. Olha, pai, que bacana. Olha, mãe, que legal. Você faz isso com o papai? Mas ele já viu. Então a bagagem da nossa vida pode ter essas deformações. E Deus não quer que a gente carregue isso. Amém, irmãos? O acesso está fácil. Existem pessoas que estão alimentando a vida sexual no seu casamento através disso. Assistem essas coisas para reproduzir com suas esposas. Deus não quer que você carregue esse fardo. Deus não quer que você adoeça. Deus não quer que você se vicie nesse lixo. Deus quer aliviar essa bagagem. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo está falando aqui, irmãos. E a gente não está brincando de crente, nem brincando de igreja, nem brincando, não estamos brincando, não. Eu converso com pastores, convivo com pastores. Existem pastores que estão sendo tratados com psicólogos, com ajuda espiritual, com o conselho de outros pastores, porque foram pegos nesse laço, que estão viciados em masturbação e pornografia, viciados, homens casados, pais de filho, 25, 30 anos de casamento, 20, 25 anos de ministério pastoral, estão viciados. Deve ter gente falando, nossa, pastor, o que é isso? O Espírito Santo de Deus está falando, e Deus quer aliviar essa bagagem. Deus quer que você saia daqui livre. Amém? Eric, vamos encerrar aqui. Pessimismo, negativismo, mau humor crônico, murmuração crônica. É você mesmo? O Eric já se entregou aqui. Pessimismo, negativismo, mau humor crônico, murmuração crônica. Sabe o que é crônico? Olha, eu sofro de dor de cabeça e enxaqueca crônica. Significa que você tem isso quase que todo dia. É crônico, nunca passa. Ah, eu tenho problema de estômago e o médico falou que é uma gastrite. Isso aí é crônico, vai ter que fazer um tratamento, operar, vai ser um problema crônico. Isso é uma coisa que vai todo dia te incomodar. Então, pessimismo, negativismo é gente que olha tudo pelo lado do mal, tudo pelo lado do errado, tudo olha pelo lado do que não vai acontecer. A fé para essa pessoa é algo subjetivo, é algo que nem existe, porque para ela nada vai acontecer de bom, tudo vai acontecer errado. Ela vai sempre olhando pelo lado do mal. Ela olha, vou viajar no feriado que vem. Ah, mas não vai adiantar, vai chover os 4 dias. Ela já olha tudo pelo lado do mal, tudo pelo lado do erro. Vou fazer uma prova para passar no concurso público. Eu vou fazer, mas eu já sei que eu vou passar, vou só fazer. Ah, na segunda-feira já ouvi falar que vai ter uma lista de dispensa na empresa. Tenho certeza, meu nome é o primeiro. É o primeiro da lista. É o pessimismo, é o negativismo, o mau humor crônico. Tem gente que tem um mau humor crônico. Eu não sei qual é a compatibilidade do cristianismo com alguém de mau humor crônico. Eu fico imaginando Jesus sendo um camarada de mau humor crônico. O apóstolo Paulo dizendo para o pessoal: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E o próprio apóstolo Paulo sendo um homem de mau humor crônico. Alguém que tem que ganhar 10 reais para dar uma risada. Fala, eu te dou 10 reais para dar uma risada. Não é pouco. Ou não? 50 dá um sorrisinho. Não, dá uma risada boa mesmo. Ah, 500 para cima. Não dou uma risada. Não. Mau humor crônico. Gente azeda, ácida no seu humor. Às vezes a vida te produziu isso. Às vezes casou pensou que era um príncipe de um cavalo branco, e na verdade era só um cavalo. Tinha príncipe nenhum. Mas isso é sério, irmãos.
O que faz um cavalo? Dá coice o tempo todo, relincha o tempo todo. Aí vai produzindo no outro amargor. É a história da nossa bagagem. Só que quando Jesus entra na história da nossa bagagem, Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as novas aos pobres, aos mansos, aos humildes, aos contritos, quebrantados do coração. Ele também me ungiu para proclamar a libertação aos cativos e aos presos. Ele também me ungiu para pegar aqueles que estão com vestes de cinza ou cinza na cabeça. Era um sinal no Antigo Testamento de humilhação, era um sinal de tristeza profunda, de angústia, para trocar essas vestes de cinza por vestes de louvor. Eu fui ungido para pegar aqueles que estão com um espírito angustiado e colocar sobre eles óleo de alegria. Ou seja, eu vim para aliviar essa bagagem. Eu vim para que você venha numa bagagem mais leve. Eu disse para você: vinde a mim, você está sobrecarregado, você está cansado, eu te aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, saia daqui decidido: eu não vou mais carregar um peso que não é meu. Eu não vou mais carregar um fardo que Jesus já levou na cruz. A bagagem da minha vida está cheia de situações traumáticas, mas isso não vai ficar mais sequelas em mim, porque o Cristo me fez uma nova criatura e me deu a condição de andar agora com um peso muito mais leve. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu estou procurando viver isso todo dia. E eu vou dizer: Deus é o Deus do impossível. E eu creio que gente pode sair daqui hoje, vai sair daqui hoje numa noite profética, leve daqui hoje, se sentindo pisando nas nuvens. Mas talvez alguns de nós precisamos ser desafiados, desafiar a nós mesmos, a amanhã, a depois de amanhã, a semana que vem, escute isso, a continuar dizendo: Senhor, essa bagagem não é minha, não vou levar. Não sou obstinado, não sou intransigente, não tenho mau humor crônico. Senhor, essa deformação na minha vida, na minha sexualidade, eu não vou levar isso adiante. O Senhor me sarou, o Senhor me curou, o Senhor está transformando a minha vida. O Senhor tem uma palavra que é um remédio que cura os doentes. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim por aqueles que têm uma bagagem de vida e que estão doentes. Para esse eu tenho remédio, e o remédio é esse, a palavra de Deus. Ele veio para te limpar e para curar a tua alma dessa bagagem deformada que você está carregando, que nós estamos carregando, mas sem a necessidade de carregar, porque Ele quer levar sobre si. Amém? Então eu quero orar com você. Gostaria que você curvasse a sua fronte. Fale com Deus nesse momento. Você não precisa carregar. Você não precisa levar. Pense você carregando um peso por uma rua, uma subida, uma ladeira. Você carregando sacolas pesadas, malas pesadas e se enfadando, cansando, suando, olhando para o final da ladeira e dizendo: eu não vou conseguir subir até o fim. Agora você pensa em alguém chegando do teu lado, muito mais forte do que você, e dizendo: olha, posso te ajudar a levar? Me entrega essa sacola da tua mão direita. Me entrega essa sacola da tua mão esquerda. Ó, me entrega essa mochila também que está nas suas costas. E você de repente começa a subir a ladeira com mais vigor, com mais força, porque alguém está levando todo o peso que não era mais seu. E agora você vai subir a ladeira da vida, porque essa ladeira vai findar no céu. Essa ladeira vai findar na obra de Cristo sendo ampliada na nossa vida. Porque, meus irmãos, essas coisas que estão na nossa bagagem, elas nos atrapalham o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual.
Eu já ouvi falar de gente que quando fazia coisa errada, o castigo era ler Bíblia. Você vai ficar de castigo, você vai ler Bíblia de castigo. E hoje a nossa relação com a Bíblia é meio esquisita, porque a Bíblia era para mim um castigo. Deus não quer que eu leve essa mala, essa bagagem. Isso não é castigo. Eu apanhei com fio de ferro quando era criança por coisa que eu nem fiz, pastor. Pastor, eu fui violentada por um parente próximo, por avô. Pastor, eu fui maltratado, espezinhado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu padrasto, pela minha madrasta. Pastor, eu sofri uma decepção na minha juventude, de alguém que eu pensei que se casaria comigo, que teria filhos comigo, que seria o homem da minha vida, e me decepcionou. Pastor, eu tive perdas, e não foi de dinheiro, não foi de carro roubado. Eu perdi gente, pastor, que eu amava muito. Um pedaço de mim foi embora, para nunca mais voltar. Jesus quer aliviar você desse peso, desse fardo. Nós não precisamos carregar. Ele é o nosso ajudador. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paracleto, que é o Consolador. Consolador, ou seja, aquele que te abraça do lado e diz: vamos caminhar mais um pouco. Estou curando a tua vida, estou curando o teu coração, estou curando o teu sentimento. Gostaria que nesse momento você que em algum momento dessa mensagem sentiu que precisa realmente aliviar a bagagem, você falou: não, Deus, eu realmente preciso largar, eu preciso deixar essa bagagem porque não é minha, o Senhor não quer que eu leve mais, é peso demais para mim. Então, se Deus falou contigo, fique de pé no seu lugar.